Aleluia, paz e graça, amém. Que bom estar aqui, aleluia, glória a Deus, pela essa oportunidade de estar compartilhando um pouco do que Deus tem feito na minha vida, aleluia. Tremendo, né, irmãos, até então, o louvor, tudo que Deus tem feito até agora, uma responsabilidade poderosa, mas vamos lá, né, que o Senhor possa continuar ministrando nos nossos corações. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo e falassem assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Amém. Aleluia. Vamos continuar falando de fé. Amém. Tem um texto tremendo aqui que todas as vezes que eu leio, eu fico maravilhado. Fala sobre o milagre que Deus fez, ressuscitando a vida de Lázaro. Né? E toda vez que eu leio esse texto, eu vejo muita graça, muito poder de Deus, né, na vida dessas pessoas. E eu gostaria de ler alguma parte desse texto aqui, para que nós pudéssemos meditar nele, amém? Lá em João capítulo 11... versículos de 1 a 6. Aleluia. Fala sobre a morte de Lázaro. Interessante aqui, eu vou fazer alguma avaliação aqui de coisas que Maria e Marta, né, passaram algumas dificuldades, e que interessante que coisas que aconteceram há tanto tempo, nós também temos em alguns casos, o mesmo tipo de dificuldades que elas tinham. Muitas das vezes nós temos dificuldade de crer naquilo que nós não conseguimos entender como é que funciona. E a gente vê que os discípulos, eles tinham facilidade de crer em algumas coisas, mas em algumas coisas Jesus ia levando eles, ia conduzindo, ia arrastando, e eles só conseguiam entender quando o ato tinha sido consumado, quando o milagre estava feito, né, quando as pessoas conseguiam enxergar, visualizar aquilo de uma forma poderosa ali na frente deles, né? E esse texto aqui ele é muito poderoso. Fala sobre a morte do amigo de Lázaro, né? Eu estava com a Bíblia de Eliana, não fala amigo, né? Fala a morte de Lázaro. Mas aqui ele vai além, fala a morte do amigo Lázaro. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com um óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Vamos pular um pouquinho aqui e passar lá para o 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do seu irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse-lhe Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedis a Deus, Ele te dará. Jesus, então, assegurou-lhe, o seu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição nos últimos dias. Esclareceu Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso?
Aleluia. Continuando aí no 32. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E ele indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. No 35 diz que Jesus chorou. No 38, continuando, então novamente, aqui tem outro subtítulo aqui que na outra Bíblia não tem. Jesus ressuscita o seu amigo. Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando dos seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus ordenou-lhe: retirai as faixas, deixai-o ir e seguir. Aleluia. Vamos dar uma palma por esse milagre, amém? Eu queria meditar com vocês algumas situações que esse texto aqui nos traz, que fala de um milagre sobrenatural, onde Deus pega e vem, onde Jesus vem e faz o milagre acontecer. Algumas coisas que me chamaram muita atenção, né? Quando fala aqui que Marta e Maria mandaram chamar Jesus, eu acho que o texto é bem econômico, né? Que se fosse eu falasse: você vai também, vai correndo, fala com ele, viu, urgente, porque senão pode ser tarde demais. Talvez teria dramatizado um pouco a situação. E o interessante é que quando ele recebe a notícia, diz a Bíblia aqui, o texto, nos afirma que ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. 2 dias, e é depois que ele foi para Betânia, para poder estar com um amigo dele, Lázaro, para poder orar e fazer o que tinha que fazer, né? E o interessante aqui, irmãos, que muitas das vezes nós temos dificuldade em acreditar em algumas coisas porque nós não sabemos como é que funciona. Eu estava aqui meditando nesse texto de ontem para hoje, na vida de Marta, na vida de Maria, né? E eu vi assim a fragilidade delas. Jesus chegou para Marta e falou assim: não temas, crê somente, pois ainda que esteja morto, ressuscitará. Isso é uma palavra muito poderosa, irmão, ainda mais de olho no olho, Jesus falando com aquela pessoa, e mesmo assim ela não conseguiu entender o que Jesus estava querendo fazer ali. E eu vejo que muitas das vezes, no decorrer da sua caminhada com seus próprios discípulos, tem algumas vezes que ele confrontou eles para fazer algumas coisas acontecer, e mesmo assim eles não conseguiram entender e não conseguiram fazer. Quando foi na hora mesmo que ele falou para os discípulos: dai vós mesmo de comer à multidão. Falou assim: Senhor, mas nós só temos 5 pães, 7 peixinhos. Foram várias as vezes que aconteceu isso. E Jesus pegou aqueles peixinhos e orou, agradeceu a Deus e mandou eles distribuir. E diz a Bíblia que depois de fartar a multidão, de mais de 12.000 pessoas, sobraram 12 cestos lotados de peixe e de pão. Então, muitas das vezes, eles estavam ali vendo o milagre acontecer, mas tinha coisas que estavam além da sua capacidade de absorver, de crer, de fazer a coisa acontecer. E no caso dessas irmãs aqui, foi da mesma forma.
E uma coisa que me chamou muita atenção, que o texto vai falando que eles eram amigos de Deus. Quantos aqui querem ser amigos de Deus, irmão? Amém? Eu quero ser, irmão, amigo de Deus. Sabe por quê? Porque quando o amigo fala com o outro, mesmo se fala errado, o outro não quer saber, ele entende. Um amigo, muitas das vezes, chama o outro para fazer algumas coisas de madrugada. É arriscado a mulher do cara bater nele, porque ele vai para atender o amigo. E a amizade tem muito dessas coisas. E Jesus, quando nos chama, ele nos chama para ser amigo. Lázaro era amigo. Maria e Marta eram amigos. João era amigo. Os discípulos eram amigos de Jesus. E nós precisamos também entender que nós temos um chamado, que Jesus quer ser seu amigo. Que amigo é muito mais do que pai, é muito mais do que irmão. Tem hora que a gente tem 9 irmãos, mas não tem um amigo no meio dos irmãos. Você, muitas das vezes, você precisa, mas você fica receoso de poder desafiar ele a te ajudar com alguma coisa. Tem uns que você nem tem coragem de falar. Não vou falar que ele não vai vir mesmo. Eu já sei a resposta. Tem outros que você fala, ele vai vir meio chateado, mas ele vai vir. Mas amigo, irmão, amigo é um trem esquisito. Amigo, ele não quer saber. A mulher dele fala, mas tu vai sair uma hora dessa? Tu está ficando maluco? Falou, não, meu amigo precisa de mim, eu vou lá. Um amigo investe dinheiro no outro amigo. Um amigo faz coisas, irmão, que normalmente uma pessoa não faz por outra, por causa da amizade, por causa da consideração. A amizade é um negócio tão esquisito que tem gente que é amigo seu, mas você não é tão amigo como o cara é amigo de você. E quando você precisa do cara, o cara ajuda. Meu irmão tinha um amigo que ele pediu umas coisas para ele que não se pede. Ele estava na igreja com outro meu irmão que é pastor ali, o pastor Júlio. Aí ele falou, meu Júlio falou, rapaz, eu ganhei um portão, mas eu estou até sem graça, que eu não sei nem como é que eu vou fazer, um portão aqui para a igreja. Ele falou, tu ganhou um portão de quem, rapaz? Ganhei do meu cunhado, mas o portão, ele mora em Goiânia, fez o portão e disse que é para mim buscar. Aí ele falou, então vamos buscar, moço. Falei, como que eu vou buscar um portão em Goiânia, moço? Ele falou, rapaz, eu tenho um amigo que tem um caminhão. E eu vou falar com meu amigo. Aí, meu irmão falou assim, rapaz, onde é que teu amigo vai sair com um caminhão para buscar um portão em Goiânia, rapaz? Toma uma vergonha na tua cara. Eu não tenho nem coragem de pedir, porque eu não tenho amigo para fazer uma coisa dessa. Falou assim, pois eu vou te mostrar. Pegou o telefone, ligou, falou, fulano, estou precisando de um favor seu. Aí ele falou, o que é? Falou, estou precisando de buscar um portão em Goiânia. Falou, que dia? Falou, o mais rápido possível. Falou, então nós vamos amanhã. Eu estou com um caminhão fichado na Caesb, e eu pego cedo da turma, quando é mais ou menos 3 horas da tarde, eu devolvo a turma, e depois de 3 horas eu estou liberado. Até 6 horas da manhã eu estou desocupado. E aí saíram eles, irmão, para Goiânia. O Juvenal, o Júlio e o colega deles lá com o caminhão. E se mandaram para buscar esse Goiânia, quando foi de madrugada, chegaram com esse portão. Irmãos, isso é amizade, né, irmão? Que o cara rodar a noite todo dia com o caminhão, depois de ter trabalhado um dia, e chegar e trabalhar de novo. Isso é amizade, né? Então, Jesus quer ser nosso amigo. E aqui, o texto aqui fala de uma amizade muito poderosa, irmão. E ele chegou para Marta e para Maria e falou assim, ó, não temas. E elas, irmãos, até no final, quando chega na hora que ele se encontra com ela, provavelmente deve ter dado aquele abraço gostoso, né? E ter consolado elas ali. E aí falou, onde ele está? Falou, não, está no sepulcro, então vamos. E quando chega no sepulcro, a Bíblia ainda fala que Jesus se comoveu ali e chorou. Ficou emocionado. E aí, quando ele fala, se retira a pedra, e aí Marta chega e encosta nele, Senhor, mas tem 4 dias, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Olha lá. Ela não conseguia entender, irmãos. Muitas das vezes nós não conseguimos entender. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange é por causa dessas coisas. Nós não conseguimos entender que amor é esse, irmão. Que amor é esse que um Deus, na posição que ele estava, entrega seu próprio Filho unigênito e primogênito, toda a criação, por causa de mim. Por causa de mim, por causa de cada um de vocês. É amor demais. E ela chega ali, deve ter falado, o que tu vai fazer, moça? O que você vai fazer? Deixa esse trem quieto, moça. Jesus fala, retira a pedra. Irmãos, eu queria estar lá. Que cena, irmão.
E olha que não era a pedra que, igual aqui no cemitério, não, que pega 2 cabos, arranca a pedra, tira aquelas lajezinhas ali, pré-moldado e afasta para ele. Não, era uma rocha mesmo. Provavelmente ele deve ter pego umas alavancas, umas coisas, e ter forçado ali para tirar aquela pedra dali. Era um trem complicado, que diz que o sepulcro ali era talhado na rocha. E aí arrumavam outra pedra para fechar aquilo ali. E para tirar era uma mão de obra danada. Provavelmente falou, deixa isso quieto, irmão, já tem 4 dias, o corpo já está fedendo. E aí Jesus ali diante de todo mundo fala, Lázaro, vem. Oh, meu Deus do céu. Todo mundo ali na expectativa, irmão. Será que vai vir? Será que vai vir? Lá vem a múmia. A múmia toda enrolada, amarrada os pés. Não sei nem como é que ele conseguiu sair de lá sem cair, irmão. Que era enrolado com faixa, com unguento, com não sei mais o quê, um monte de coisa lá que eles faziam. E aí ele corre e fala assim, ó, libera o camarada aí, tira essas faixas dele aí, deixa ele seguir seu caminho. Irmãos, que milagre tremendo. E aqui nos traz algumas lições que eu queria meditar com os irmãos nesta noite. Esses dias mesmo eu estava conversando com a Eliana, a gente está orando pelo nosso filho, né? Nosso filho está desviado. E tem 1 ano e pouco já que está desviado. Eu sei que muitas das vezes nós sentimos assim o peso dessa responsabilidade. E eu pude compartilhar nessa história com Marta e com Maria. Quando Jesus chegou lá, ela estava fragilizada, porque, na verdade, ela tinha perdido o irmão, que o irmão estava morto. Tinha 4 dias. E muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue entender o que Deus quer fazer, porque a gente não entende como que Deus vai fazer. E nesses dias esses dias mesmo eu conversando com a Eliana, eu falei, mas meu Deus do céu, tem hora que eu fico pensando assim, eu tenho esse direito, irmãos, de orar. Orar por um camarada que quanto mais eu estou orando, o camarada está mais se enfiando no pecado. E aí a Eliana falou assim, nós somos a última linha de guarda dele. Se nós desistimos, ele não volta mais. E aí Deus colocou essa compaixão no meu coração, falou assim, você tem que continuar. E nós temos orado, não temos crido. Olha que nós olhamos para frente, talvez seja como Marta e Maria, elas olhou, Jesus falou com uma voz assim audível, explicando, falou, crê, 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 e verás a glória de Deus. Ainda que esteja morto, ressuscitará. Crê, crê. E nós temos crido, irmão. Nós temos crido, temos orado, temos profetizado, temos ungido a cama, a porta do quarto, o portal, o cachorro, a secretária eletrônica, a cadeira, irmão. E temos crido, eu não sei quanto que vai acontecer, mas nós temos crido. Porque profeticamente Eliana abriu meus olhos essa semana e falou, nós somos a última linha que ele tem. Se nós desistirmos, ele não volta mais. E nós temos crido nesses dias, irmãos, que Deus vai fazer coisas tremendas. Marta, quando ele chegou para Marta e para Maria, eu tento entender o que ela estava sentindo naquela hora. Ela tinha perdido o irmão. Talvez ela estava com um monte de coisa que queria perguntar, mas não tinha coragem de perguntar, mesmo ele sendo amigo. Talvez se ela fosse eu ou se ela fosse você, ela teria perguntado para Jesus, Senhor, mas por que tu demorou 4 dias, meu Deus do céu? E elas ainda falam para ele, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Eu acredito que elas devem ter falado isso chorando, irmão. Falou, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele... Oh, meu Deus, eu não tinha morrido, ele não tinha morrido. Quando chega para a outra, que a outra tinha ficado lá, quando ela veio ter com ele, quando ela chega, diz que ela se prostra e chora, e ele acolhe ela ali. Ela fala, Senhor, se o Senhor tivesse lá, ele não teria morrido. Aí ele põe ela de pé e fala, Senhor, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, amém. E nesse texto aqui tem algumas coisas, irmão, que é muito interessante nós lembrar, e nós meditarmos. Nós precisamos estar na situação que essas mulheres estavam, saber, poder contar com ele, sabe, chamá-lo de amigo. Através da nossa oração, mandarmos o recado, né? Se o meu recado fosse, eu não seria tão conciso assim como está no texto. Eu ia gritar, Senhor, pelo amor de Deus, vem rápido, vem urgente, que o negócio aqui está esbagalhado, vem logo, que senão o cabo não vai ter jeito. Eu já dei dipirona, já dei paracetamol para o cabo e o cabo não melhora, vem logo, que senão não vai dar tempo.
Mas a gente viu aqui que Deus ele veio e fez a coisa acontecer, irmãos. Isso fica para nós, né, registrado nessa palavra, para que nós pudéssemos meditar, porque isso é uma lição para nós nos nossos dias, irmão. De continuar crendo, de continuar profetizando sobre a sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Se formos olhar, pode ter várias necessidades, e é interessante que, na medida que a gente vai vivendo, a gente vai passando algumas coisas e vai aprendendo com elas, né? Uma certa vez eu me envolvi com um cheque especial, essas coisas. Irmãos, quando você não consegue pagar, é complicado, né? Que aí você tem que trabalhar dobrado para pagar o juro e para o treino não esbagaçar tudo. Tem situações, tem horas na vida da gente que a gente passa por algum tipo de enfermidade. E quando a gente passa e vê Deus agindo, Deus movendo, Deus suprindo, fazendo a coisa acontecer, aí você vê o tanto que Deus se preocupa com você. Coloca também no nosso coração peso, né, para estar, né, nesse compromisso, estar orando pelo povo, pela igreja, né, uns dividindo o peso dos outros, orando, profetizando, clamando a Deus para que Deus possa vir na necessidade do irmão, curar, fazer a coisa acontecer. Nós vimos Deus fazer tantas e tantas coisas, e quando eu olho para vocês, eu me emociono, porque eu vejo aqui muitos e muitos milagres, irmão. Eu acho importante a gente ter comunhão, porque quando a gente conhece as histórias dos irmãos, irmão, a gente vê quanto que Deus é bom, irmão. A gente vê histórias aqui de pessoas que ficaram enfermas, que Deus curou. Quando a gente olha para a Martinha, que alegria que a gente sente. A gente vê um presente de Deus aqui no nosso meio, irmão. Quando eu vejo que irmãos que passaram por dificuldades e enfermidades estão aqui firme e forte, eu vejo assim o quanto que Deus é bom, irmão. O quanto que Deus é poderoso. O quanto que Deus se faz presente para abençoar, para fazer as coisas acontecer. E, continuando aqui, meditando nesse texto, eu gostaria de ler uma passagem aqui também, lá em Ezequiel, no capítulo 36, 26 e 27. Aqui é uma história interessante, onde Deus fala através do profeta Ezequiel para a nação de Israel. Ele começa a conversar com o profeta, começa a falar assim, ó, o meu povo se desviou dos seus caminhos, pecou, me largou, destruiu tudo que eu tinha ensinado para eles, mancharam meu altar com sangue de deuses estranhos, mas por amor do meu nome, eu vou restaurar Israel. Eu vou restaurar. E ele começa, nessa profecia, ele começa a falar que ia restaurar, ia estabelecer uma nação, que foi essa promessa já se cumpriu, Israel hoje, né? A nação de Israel, queria trazer dos quatro cantos da terra, dos países, de todos os países, para se ajuntar novamente e estabelecer a nação de Israel. E no versículo 26, ele fala algo que eu acho poderoso aqui. No versículo 26 do capítulo 37, 26 e 27. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com coração de carne. E eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e os princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Que tremendo, irmãos, aqui quando Deus fala que muitas das vezes nós encontramos em algumas situações que nós não conseguimos acreditar. E aí Deus chega e fala para a nação, falou assim, vocês estão destruídos, mas eu vou levantar vocês, eu vou restaurar vocês. E mesmo que vocês estejam com o coração petrificado, com a mente cauterizada, que não consigam entender, que não consigam retornar, mesmo assim eu vou pegar vocês, vou arrancar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne novamente e vou derramar do meu Espírito sobre vocês para vos capacitar a andar em tudo aquilo que eu tenho ensinado para cada um de vocês. Ou seja, Deus estava dando uma oportunidade ali para Israel de ser restaurado, de ser novamente colocado de pé para a caminhada. E muitas das vezes a gente pergunta profeticamente o que isso significa para nós hoje, irmão.
independente da situação que nós estejamos, irmão. Eu sei que muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidados, deixamos de ser homens espirituais e passamos a ser homens naturais. A crer somente naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode fazer, na nossa capacidade profissional, na nossa força, naquilo que a gente consegue pagar, no plano de saúde. Se não tiver plano de saúde, também não tem fé. Nós passamos por uma enfermidade, eu, a Marceliana, e nós não temos plano de saúde. Mas pedimos chorar na presença de Deus. Falou, Deus, toma conta, que nós não temos o que fazer. Irmãos, eu nunca vi Deus de tão perto como eu vi naquele dia. E olha que a gente fazia alguns exames, algumas coisas iam acontecendo. E a gente tem que sair para trabalhar. Eu saía para trabalhar, nessa época eu estava trabalhando em Nasa Sul. Quando era na hora do almoço, eu corria, almoçava rápido, e na hora só podia entrar no prédio 2 horas, porque tinha horário de funcionamento. E naquele período ali eu ia para a Kombi e chorava. Eu falei, Deus, o que eu faço, Senhor? Mas, irmãos, eu senti assim no meu coração uma paz tão grande, irmão. Tão grande. É como se Deus estivesse falando assim, pode deixar que eu estou no controle. E eu nunca vi, irmão, tanta coisa acontecer em tão pouco tempo, e sem eu ter que gastar nada. Eliana, no Outubro Rosa, foi cuidada pelos melhores médicos, nos melhores hospitais. Eu ficava até constrangido, que eu pegava o carrinho velho e ia lá para o Lago Sul, na clínica, lá no Lago Sul. Chegava na clínica, a clínica é tão chique que tinha sanduíche, tinha café, tinha cappuccino, tinha não sei o quê. Sabe quando você chega no ambiente? Uma vez eu fui, na época eu estava trabalhando numa fábrica de cimento, eu fui pegar a taxa cambial do dólar, que eu estava comprando umas máquinas que eram importadas, acho que era importada de fora. Aí o engenheiro precisava da cotação do dólar. E ele falou, vai lá no Banco do Brasil, no tal andar, e pega a cotação do dólar. Eu cheguei lá, irmão. Eu era office boy, novinho, né? Barriga verde na época. Cheguei lá, aí uma senhora foi passando, o senhor quer um sanduíche, quer um suco? Eu falei, quero não, eu estava duro, irmão. Eu falei, quero não. E aí depois eu fiquei sem graça, porque o outro que estava lá comeu, bebeu e não pagou nada. Eu falei, rapaz, se eu soubesse, sabe? Tinha arrochado não, né? Falei, rapaz, eu não sabia. E aí perdi a vez. Mas eu fiquei constrangido, porque a gente saía daqui da Ceilândia e ia lá para as clínicas. Horário marcado e tudo, irmão. Nunca tinha participado desse negócio. Já pensou você ir no médico, cirurgião famoso, com horário marcado, com não sei o quê, com um cafezinho te esperando. Bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Tá, fulano, tá. Não pode esperar, eu só aceito café, um sanduíche, um misto quente, um suco, um leite. E aí nós ficamos lá, irmãos, e Deus cuidando, fazendo a coisa acontecer. E é por isso que a Bíblia fala que a gente fica constrangido, irmão, com o amor de Deus. Porque Ele cuida. Ele cuida dos seus filhos. E agora imagina dos amigos, irmão. Dos amigos, o trato é mais fino ainda, irmão. O trato é mais fino ainda. Interessante aqui que quando elas mandam chamar, ela fala assim, ó, seu amigo está doente. Ela não fala Lázaro, irmão, ela fala, seu amigo está doente. Fala com ele para vir, que o amigo dele está doente. Fala que foi a amiga dele que chamou. E é que interessante que nós vemos aqui que, independente da situação, irmão, a situação de Marta e Maria era complicada. Porque Jesus falou que ia fazer. Na hora de fazer, ela ainda queria segurar. Irmão. Falou, rapaz, o negócio... O que tu está fazendo? É porque a Bíblia não fala essas coisas, né, irmão? Mas provavelmente ela deve ter pego ali na túnica dele e falou, rapaz, não mexe com isso não, moço. Não mexe com isso não, deixa isso quieto, já está bom demais, já passou 4 dias, já estamos conformados. Mas ele sabia, e ele queria fazer, irmão. E eu quero dizer para você, irmão, ele quer fazer na sua vida nessa noite, amém? Ele quer vir na sua necessidade, independente qual seja ela. Na vida delas era uma morte, e para elas não tinha mais recurso, não tinha mais apelação. O povo de Israel aqui, o povo estava vivo, irmão, mas estava distante de Deus, e Deus falou assim, eu vou fazer. Se preciso for, eu vou tirar esse coração de pedra cauterizado, vou arrancar fora e vou colocar um coração de carne novo, para dar uma nova oportunidade para eles.
E aí, seguindo aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 37, ele continua falando com Ezequiel outra profecia que eu acho fantástica, irmão. A profecia do Vale dos Ossos Secos, que ele chama um profeta. E o profeta tem uma visão que ele vê um vale de ossos secos, aquele monte de ossos, ossos mais ossos. E aí Deus pergunta para ele, o que tu vês? Eu falei, eu vejo um vale de ossos secos. Ele falou, profetiza sobre os ossos. Crês tu que pode reviver esses ossos? E o profeta sai fora, né? E fala assim, tu sabes, Senhor. Tu sabes. Na verdade, ele falou assim, não sei não tem de nada não, isso aí é contigo. Tu acredita que pode reviver esses ossos? E aí ele continua falando para o profeta, falou, continua, profetiza que ossos venham sobre ossos, cada ossos com seu osso. E aí o profeta vai na dele, né? E aí começa a profetizar, ossos, cada um no seu osso. Eu acredito que ele deve ter se assustado, irmão, quando começa aquela barulheira de osso batendo em osso, um osso correndo, procurando o seu osso. E aí ele continua animado ali, continua profetizando, que vem a nerva, aí vem o nervo sobre os ossos, aí vem a carne, os músculos, vem pele sobre coisa. E chega num determinado momento da profecia, ele fala assim, Senhor, mas não tem pele. Aí a pele vem sobre o corpo. E ele falou, Senhor, mas o corpo não tem vida. Profetiza, filho do homem. Profetiza o Espírito de Deus trazendo vida sobre ele. E ele continua profetizando, irmãos, e o milagre acontece. E o que Deus quer falar para nós, na nossa geração, que o mesmo Deus que era ontem, é hoje e será eternamente. Amém? Que Ele escolheu você, irmão, para fazer parte disso. Dessa igreja poderosa, gloriosa, que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Nós temos uma promessa poderosa de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E é sobre essa promessa que temos orado e temos mantido em fé, irmão. Eu oro e falo assim, Deus, eu consagrei os meus filhos diante do teu altar. E eu não abro mão, independente da situação que eles estejam, eu não abro mão de nenhum deles, irmão. Eu profetizo, sei que Deus vai fazer a coisa acontecer. E eu vou esperar, e vou profetizar, e vou orar, e vou chorar, se necessário for, enquanto for necessário. Mas eu não abro mão. E nesses dias, irmão, Deus tem essa mensagem para cada um de nós. Eu sou a ressurreição e a vida, independente de qual seja o seu problema. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Que Deus tem chamado a cada um de nós para sermos amigos dele. Podemos contar com ele a qualquer hora do dia ou da noite, independente, irmão, do pedido. Independente do pedido. Amém? Meu irmão chamou o cara para viajar de noite, e ele falou assim, rapaz, meu irmão ainda falou para ele, rapaz, tu tem coragem de pedir isso para alguma pessoa? Eu falei, tenho, para ele eu tenho, que ele é meu amigo. E uma vez conversando com meu irmão, eu achei interessante ele falando, rapaz, amigo é engraçado, né? Porque o amigo, quando você precisa dele, ele vai. Mas quando ele precisa, meu irmão, tu tem que ir. Se não for, uma vez eu conversei com meu irmão e falou assim, rapaz, que história é essa aí? Rapaz, é amigo mesmo. Rapaz, mas é complicado, porque tem hora que eu não posso ir, mas eu tenho que ir, porque o cara foi, na hora que eu precisei, o cara foi. E o interessante é que esse amigo dele, é tão interessante a história deles dois, que eles ficam assim, eles eram da mesma igreja, mas aí eles saíram e ficaram um pouco distantes, mas de vez em quando eles se encontram. E esse amigo dele estava trabalhando com o pessoal da CAESB, e o pessoal da CAESB tinha um programa lá de recuperação da penitenciária do pessoal do presídio. Então, eles pegavam essa turma para poder fazer esse serviço de boca de lobo aí, de água fluvial, dessas coisas aí do GDF. E ele foi roubado, roubaram o caminhão dele, roubaram o tacógrafo, roubaram umas coisas no caminhão dele, e os caras ficaram sabendo, e aí ele pegou, foi na polícia, e a polícia recolheu as digitais no caminhão dele, e conseguiram pegar um dos bandidos que tinha feito o roubo. E os bandidos, um foi preso, e aí mandaram para retalhar, falaram com os colegas dele foram tocar fogo na casa desse colega do meu irmão, ali no PSU. Eles pegaram, tocaram fogo na casa dele. Na época ele tinha recebido umas motos, né, numa dívida, e tinha, se meu irmão falou, se não me engano, tinha umas que eram 5 motos.
Tinha umas motos lá tudo parado. O filho dele inventava de lavar as motos para poder andar, né? O avô dele mora perto. Eu vou lavar e deixar no meu avô. A desculpa dele era lavar para poder andar nas motos. E no dia, o menino tinha lavado 4 motos, tinha levado para a casa do avô. Aí ficou uma para trás, a que ficou pegou fogo. E eu achei interessante também que quando meu irmão ficou sabendo, falou, rapaz, correu lá. Falou, o que você precisa? Eu falei, rapaz, eu preciso de tudo, porque não tem mais casa. Só tinha as paredes em pé. Irmão, o fogo foi tão terrível que os portais queimou, ficou só as paredes. Queimou a porta, queimou o portal, queimou as telhas, tudo virou aquela bagaceira. Meu irmão falou, vamos cair para dentro. Meu irmão correu, comprou umas telhas, comprou uns portal, comprou porta, comprou isso, comprou aquilo. Ele juntou com o pai dele lá, comprou mais um bocado de coisa e caíram para dentro da casa e parafusaram esses portal, lixaram as paredes, meteram tinta, botaram o telhado no lugar, e aí correram, mexeram daqui, mexeram da lá, mexeram na elétrica, e colocou a casa mesmo para poder cair para dentro de novo e ficar morando ali. Depois ele ficou desgostoso com essa história, depois vendeu a casa e foi para outro lugar. Mas arrumaram a casa. E eu achei interessante que meu irmão caiu para dentro mesmo do negócio. E aí fala assim, é amigo, né, irmão? Porque se largar tudo e correr para lá e ajudar e fazer as coisas acontecer, é amigo mesmo. E é por isso que, quando um precisa do outro, eles estão ali dispostos. Estão ali dispostos, não pesa, né? Não faz conta das coisas. Porque se não for amigo, você vai falar, pá, mas vou perder 2 dias de serviço, eu tenho que fazer isso, eu tenho obrigação com não sei quem. Né? Talvez você vai, mas quando é amigo, irmão, você chuta o balde e cai para dentro. E Jesus é seu amigo, amém? Quantos quer que ele chute o balde e cai para dentro aqui? Amém? Aleluia. Que você possa, nesses dias, estar crendo nessa palavra. Ele faz o que for necessário na sua vida. Independente de qual seja a sua dificuldade, irmão, Deus faz o milagre acontecer. Se morrer, Ele ressuscita. Se adoecer, Ele cura. Se não der conta de pagar, Ele faz o milagre, faz o dinheiro aparecer também, irmão. Se você não tiver coragem, Ele ministra coragem, ousadia em você. E nesses dias é necessário que nós estejamos com o nosso coração, né, na obra, acompanhando tudo aquilo que está acontecendo, irmão. Né, eu tenho sentido mesmo. Deus está querendo fazer algo sobrenatural. Quando 2 pessoas se levantam para orar, algo sobrenatural acontece, amém? Agora você imagina se 50 pessoas se levantam, se 100 pessoas se levantam. Se começa a orar pela madrugada, orar e chorar, falou, Deus faz, toma conta dessa nação. Que o teu governo venha, não só sobre a igreja, mas sobre a nação num todo. A Bíblia diz que os arrogantes Deus vai abater, mas os humildes, Deus vai honrar e vai fazer a coisa acontecer. Quando nós nos humilhamos diante da mão poderosa de Deus, falando, Deus faz, Senhor. Sabe, irmão, quando a igreja ora e fala assim, Senhor, cura a vida do irmão fulano de tal. Irmãos, algo sobrenatural acontece na região celestial. Algo poderoso acontece. Quando você, né, se humilha diante de Deus, fala, Deus, eu creio. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer muito além. Nesse dia, meditando nesse texto, eu falei, Senhor, mas como assim, Senhor? O Senhor falou para elas que ia ressuscitar e elas não conseguiram acreditar ainda. Eu sei que muitas das vezes a gente tem essa fraqueza, irmão. Deus fala que vai fazer, mas a gente não consegue acreditar. Mas nós temos visto Deus agindo na vida de cada um de vocês, irmão. Daqueles que ficaram doentes, daqueles que tiveram algum tipo de complicação, problema, seja em área financeira, seja em área familiar, Deus agindo de uma forma poderosa e sobrenatural, e nós cremos que, mais do que nunca, Ele vai continuar agindo, amém? E abençoando e fazendo milagres poderosos acontecer na sua vida, vai cuidar, esse chamado de amizade continua, né? Para você afinar os laços e buscar a presença dEle de uma forma bem intensa mesmo, né?
que você possa ouvir esse chamado que Deus tem feito para a igreja. Não só o chamado para a oração, para ministério, mas que você possa realmente assumir essa responsabilidade, né, do seu chamado e cair para dentro mesmo. A igreja é poderosa quando ela funciona, cada um no seu lugar. Cada um fazendo o seu, porque aí não fica pesado para uns e a coisa anda, a coisa funciona. Quando você, buscando a Deus, ouve a voz de Deus, realmente se coloca no seu lugar, disposto a obedecer, a entrar, a fazer a coisa acontecer. Como é maravilhoso quando a gente vai para as vigílias, quando vê as coisas acontecendo, irmão. Vê as coisas acontecendo. E saber que você faz parte disso. Que você é essencial para que isso aconteça. Que isso acontece porque você está junto. Irmão, se levantar 2, 3 pessoas, não consegue fazer nada, não. Mas quando levanta 100, 200, mesmo que um esteja fraco, o outro ajuda o outro. Um fortalece o outro. Um passa a dar carona para o outro. Um passa e paga o que o outro tinha que pagar e não está em condição de pagar no dia. E faz a coisa acontecer, e abençoa. E Deus realmente tem chamado a cada um de nós, nesses dias, para vivermos esse evangelho poderoso, irmão. E você pode ter certeza que Ele está com você. Que se faltar fé, Ele enche seu coração de fé. Se você vê que não vai dar conta, você ora e Deus te dá coragem. Te dá ousadia para você se levantar, fincar o pé e fazer a coisa acontecer. Quando o profeta Ezequiel, diante desse vale de ossos secos, provavelmente ele deve ter passado um monte de coisa na mente dele. Ele falou, Senhor, o que o senhor está querendo? Aí não tem jeito não. Irmão, imagina você ter uma visão de um monte de osso. Aí Deus fala assim, crês tu que eles podem reviver? Aí eu sincero, né? Eu não creio não, Senhor, não tem mais nada para funcionar, não. Aí não tem mais nada para funcionar. Aí falou, profetiza. E ele começa a se assustar, irmão. Porque começa a ver aquele vendaval, aquele reboliço, e osso batendo em osso. Quando Deus te chama para o ministério, você fala assim, será que isso é para mim? Entra, irmão. Entra. Para você escutar o vendaval, o reboliço. Para você ver as coisas acontecer, vida sendo curada. Entra com alegria, com fome, com sede. Fala, Deus, eu creio. Deus, eu creio. Faz através de mim, Senhor. Começa através de mim. Eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé nessa noite, amém? Aleluia, Senhor. A mensagem que Deus tem para nós essa noite, irmãos, que ainda que esteja morto, ressuscitará. Seja sonhos, seja alguma dificuldade na área de saúde que você esteja passando, seja alguns sonhos que você já desistiu no meio do caminho e acredita que talvez não vai alcançar mais. Deus falou para Israel aqui, e essa palavra é profética, porque ela é para nós que fomos enxertados, amém? Através da promessa de Deus, enxertado na videira verdadeira. Essa promessa é nossa. Que independente da situação que estejamos passando, Ele fala para nós, se crer, vai acontecer. Ele nos desafia nesses dias, como desafiou o profeta Ezequiel, naquela mesma visão que ele teve. Falou, se você crer, vai acontecer. Crês tu? E o profeta ainda vacila, falou, Senhor, tu sabes. Mas que você possa responder sim ao chamado de Deus. Fala, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Que nós possamos estar orando nessa noite, falar assim, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor tem cuidado de nós. Eu creio, Senhor amado, em cada um dos milagres que o Senhor já fez aqui, Senhor, em cada vida, em cada família, Senhor, nessa igreja, Pai.
Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso, Senhor, para ressuscitar sonhos, Senhor amado. E por mais, Senhor, que nós tenhamos desistido, Senhor, desses sonhos, o Senhor é capaz, Senhor, de ressuscitá-los, Senhor amado, para glorificar o Teu nome, Pai. Quando o Senhor, diante daquele chamado, ó Deus, que onde Marta e Maria, Senhor amado, mandaram te avisar que teu amigo estava de enfermo e precisava de Ti. O Senhor falou, ó Deus querido, que essa enfermidade era para glorificar o nome do Senhor, Pai. Eu creio, Senhor, que muitas das vezes, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, Senhor amado, é para glorificar o Teu nome, ó Pai. E nós queremos, Senhor amado, Te glorificar nesta hora, Pai. E pedir, Senhor, glorifica, Senhor, o Teu nome em nossas vidas, ó Pai. Vai tocando, Senhor, na necessidade de cada vida aqui nesta noite, ó Deus querido. E que o Senhor possa, Deus querido, estar ressuscitando sonhos, ó Pai. Ressuscitando ministérios, ó Deus querido, que muitas das vezes, Senhor, foram esquecidos, ó Deus amado. Vai tocando em cada coração, que muitas das vezes, ó Deus querido, com dificuldade, Senhor, do último dia, Senhor, tem, ó Deus querido, me te deixado, Senhor, vacilar na fé. O Senhor esteja ressuscitando essa fé, uma fé poderosa, uma fé sobrenatural, e que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e glorificado agora e por todo sempre, ó Pai. Nós cremos, Senhor amado, que Tu és, ó Deus querido, a ressurreição e a vida, ó Pai. E queremos, Senhor, sim, nesta noite, ó Deus querido, realmente, Senhor, nos derramar, Senhor, diante do Teu trono, diante do Teu altar, e declarar, Senhor amado, que o Senhor, Deus querido, é o nosso milagre, que o Senhor, Deus querido, é a nossa promessa, Pai. Que o Senhor, Deus querido, é o nosso amigo que cuida, Deus amado, que zela, Senhor amado, que opera milagres, que opera prodígio, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus querido, estar tocando em cada vida aqui nesta noite, ó Pai. Na vida, Senhor amado, da igreja como um todo, ó Pai. E que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e glorificado agora e por todo sempre, ó Pai. Nós queremos dizer, Senhor amado, nós aceitamos sim, Senhor, a Tua amizade, ó Pai. Nós aceitamos sim, Senhor amado, o Teu favor, Pai amado, em nossas vidas, ó Pai. Continua, Deus querido, continua, Senhor, cuidando de cada um, Senhor, dos Seus filhos. E transforma-nos, Senhor amado, em amigos, Senhor, no decorrer dos dias. E que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido.